Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo vamos analisar o circuito seguidor de emissor, né? Então temos aí esta resistência aqui e a saída do nosso circuito aqui é no emissor, né? Por isso temos aí o nome seguidor de emissor. Vamos analisar ele e o que quer dizer isso, né? É obter o circuito aqui equivalente, né? Uma impedância de entrada desse circuito, né? Que é tensão de entrada por corrente de entrada, né? Então eu aplico aqui uma tensão na minha entrada, VI, e faço a medição ou o cálculo desta corrente. A relação vai me dar então a impedância de entrada aqui representada por ZI. Para obter a impedância de saída, o que eu tenho que fazer, né? Eu preciso eliminar aqui esta fonte de tensão, o efeito desta fonte de tensão, né? Ou seja, zerar ela. Igual a zero aqui eu posso fazer atribuindo o valor zero na tensão de entrada, o que significa curto-circuitar a minha entrada, tá? Então eu vou fazer o que? Eu vou curto-circuitar a minha entrada neste circuito, aqui curto-circuitamos, e aí eu aplico aqui na minha saída uma fonte de tensão VO e faço a medição ou o cálculo desta corrente, né? A corrente de saída. E a relação tensão de saída por corrente de saída para VI igual a zero recebe o nome de impedância de saída, né? O cálculo que a gente faz aqui. E por fim temos o cálculo do ganho de tensão, simples, né? É aplicar uma tensão VI na minha entrada e calcular aqui a tensão de saída. A relação tensão de saída por tensão de entrada é ganho de tensão e é aqui AV representado no circuito equivalente. E os valores de exemplo que vamos utilizar são provenientes desta questão, né? Então temos aí valores de resistência, tensões, né? E o valor aqui do nosso transistor, e vamos obter então impedância de entrada, impedância de saída e ganho de tensão para esta configuração aqui. Então o passo inicial da nossa análise, né, é dividir aqui em parte CC mais a parte CA. Na parte CC, a gente obtém aqui o modelo RE equivalente e a gente usa esse modelo RE equivalente do transistor na nossa análise CA. Tá? Então, para a análise CC, vamos colocar aqui CC, frequência de operação desse circuito, né, vai a zero. E para a análise em CA, a gente considera que a frequência aqui vai para o infinito, né? Muito bem, o que acontece com esses capacitores, né? A impedância do capacitor, né? A parte aí imaginária, né? É 1 sobre 2πfc. O inverso aqui da frequência, né? Quando a frequência vai a zero, né? 1 sobre 0 vai para infinito. Tá? Então, em CC, o capacitor ele vira uma impedância infinita, ou seja, um circuito em aberto. Tá? Então, para fazer a análise CC, eu vou simplesmente abrir aqui, né, estes capacitores, redesenho e tenho aqui do lado, né, o circuito equivalente para análise CC. Então aí faço os cálculos aqui de correntes e obtenho o ponto de operação deste transistor e aí obtenho os parâmetros, o beta, o RE e o RO do transistor. Para análise CA, né, em CA a gente faz aí a frequência, né, tender ao infinito. Então o que acontece com o capacitor, né? 1 sobre 2πfc, isso aqui vai para o infinito, 1 sobre infinito vai a zero, tá? Então o capacitor em CA ele vai ser substituído por um curto, tá? Então aqui a gente vai curto-circuitar os capacitores, né, esses dois aqui capacitores. E aí temos o que, né? Vamos pegar a componente alternada disso aqui, que é nula, né? Então aterramos esta parte e aí ficamos com este circuito aqui redesenhado. Então tá aí, o passo agora é obtermos os parâmetros do circuito RE equivalente, né, do transistor. Para a obtenção então dos parâmetros do modelo RE, eu vou usar aqui a simulação em CC, o circuito CC equivalente, os parâmetros lá da minha questão, e eu simulo aqui o ponto de operação, faço a simulação e obtenho aqui alguns valores. Esses aqui eu tenho valores melhores, que é no log de saída, tá? Então eu venho aqui, log aqui de saída, e eu tenho, né, também fiz aqui
as minhas medições para ter uma precisão melhor. Então eu tenho minhas tensões aqui no transistor e também já tenho aqui os parâmetros de operação, né, deste transistor. Para facilitar a minha análise, né, eu monto aqui uma planilha no qual copio os valores obtidos na simulação. Então temos as medições aqui das tensões no transistor, VBE, VBC e VCE. Observem que o VBC é negativo, indicando operação na região ativa direta, que é o modo que a gente quer trabalhar. Então o objetivo aqui é definirmos este modelo. O LTSpice fornece os parâmetros, né? Um pouquinho diferente. Por exemplo, aqui o RP é o nosso beta RE, e aqui temos um ganho aqui de tensão e aqui é um ganho de corrente, né? Então tem estas analogias. Se fizermos os cálculos, né, conseguimos encontrar aí o modelo. Alguma coisa já vem pronta, né? O RO está aqui, tá vendo? Então já temos aqui o RO do nosso modelo. O RP se encontra aqui. O beta, este beta, né, é o beta CC, tá ele aí, 91.4. Como a gente não tem as capacitâncias, os dois valores aqui, né, o beta CA e o beta CC, têm o mesmo valor, né? Eles podem ser calculados aqui desta forma, né? A gente tem a relação aqui pela tensão de Early. Então o beta, que era 75, ele sofre uma alteração pela tensão de Early aqui do transistor, e a gente tem aí o valor, né, do beta que vamos usar no modelo. Temos aqui a verificação dos valores, né? O RO ele pode ser calculado desta forma, 12.2K é o valor encontrado lá na simulação. O RE também pode ser obtido desta forma ou dividindo aqui o RP por beta, né? Então 2.5 ohms, tá? Perfeito? Então temos aí os nossos valores do modelo encontrados e estão aqui destacados, né? O beta, o RE e o RO. Então temos aí concluído essa parte de identificação do ponto de operação e dos valores ali do transistor naquele ponto de operação. Com o modelo RE obtido, podemos seguir a análise para a parte CA, né? Então temos aí o circuito equivalente CA, né? Curto-circuitamos os capacitores e eliminamos a fonte CC. Então ficamos só com a parte CA. Agora é fazer um redesenho, né? Vamos unir aqui a nossa referência, né? Isso aí a gente rotaciona para cá este resistor e aqui ainda ficamos, né, com a referência aqui, tá? Então temos um redesenho para cá e aí aqui vamos aplicar, né, o modelo equivalente RE. Tá ele aí. Temos que fazer mais um redesenho desta configuração aqui. Então está aí a nosso circuito que vamos redesenhar ele para ficar uma forma mais fácil de visualizar. Temos aqui a nossa saída, né? Tem um ponto aqui de saída. A referência vamos então unificar. Aqui vai ficar a fonte para cima, né? Essa fonte fica para cima e ainda tem uma resistência aqui, tá? E aqui esta outra resistência vai conectar para cá. Ou seja, a gente fica com este circuito aqui, né, redesenhado. Podemos fazer a permutação aqui da fonte, né, da posição e juntar estas duas resistências. Não vai fazer diferença e vamos chamar aqui de RX, tá? Então vamos colocar RX sendo o paralelo de RE por RO, tá? Esse RE é do resistor lá de emissor, não é do modelo equivalente, tá? Tem que tomar cuidado para não confundir eles. Dessa forma, então, temos aqui um circuito redesenhado de uma forma aqui melhor para trabalharmos e obtermos o modelo equivalente CA. O primeiro item que vamos calcular é a impedância de entrada, né? Tensão de entrada por corrente de entrada. Eu vou aplicar aqui uma tensão VI e eu vou calcular esta corrente, né? Posso ainda fazer uma conversão desta parte do circuito, né, de um equivalente Norton para um equivalente Thevenin. E aí eu vou ter isso aqui, né? Vamos fazer esta parte, né? Seria isso aqui, RX. E aí teríamos para cá, né, uma fonte de tensão, né? Uma vez que a corrente desce aqui, RX, beta e B.
ficaríamos então com esta conversão, uma vez que a gente não precisa saber aqui a tensão de saída, né, a corrente de saída, nada. E aí eu vou também somar essas duas resistências. E eu tenho este circuito aqui, equivalente agora para fazer as minhas malhas, tá? Então temos aí aplicado minha fonte de tensão VI, aqui na nossa entrada. Vamos calcular aqui IRB, né? IRB vai ser igual a VI sobre RB, lei de Ohm aqui, simples, né? Temos também o cálculo deste nó, perfeito? Vamos calcular este nó, então II é igual a IRB mais IB. E vamos fazer a malha externa para achar o valor de IB, tá? Então, menos VI, tá aí, mais RX mais beta RE IB mais RX beta IB é igual a zero, tá? Então daqui eu consigo tirar o valor de IB. Então IB é VI, né, dividido por beta RX mais RX mais beta RE, né? Podemos compactar um pouquinho mais, vamos fazer aqui, ó, beta mais 1 RX mais beta RE. Então isto aqui é meu IB. Eu tenho o IB calculado, eu tenho o IRB e eu tenho o II. Então vamos tudo. Vou ter minha primeira equação aqui, minha segunda equação aqui e minha terceira equação aqui. Eu posso agora juntar todas elas, né? Então temos aqui II é igual a IRB, VI sobre RB mais IB, que é esta parte aqui, né? VI sobre beta mais 1 RX mais beta RE. Então eu passo agora dividindo estes termos, né? VI, e aqui eu fico 1, né? 1 e 1. Eu sei que isso aqui é o inverso da minha impedância de entrada. Então vamos só redesenhar para cá, né? 1 sobre ZI é igual a... Vamos juntar tudo, né? Vamos juntar aqui. Tá vendo? Então, parte de cima, ó, beta mais 1 RX mais beta RE, perfeito, mais RB vai ficar dividido então por RB vezes, né, beta mais 1 RX mais beta RE. Então encontramos o inverso da impedância de entrada. Vamos só então inverter esta relação e aí temos a nossa impedância de entrada, beta mais 1 RX mais beta RE, divididos então por RB mais, né, esse termo ali, né, beta mais 1 RX mais beta RE. Então está aí encontrado, né, a expressão para o cálculo da impedância de entrada deste circuito. Vamos agora fazer o cálculo da impedância de saída, né? Impedância de saída, tensão de saída por corrente de saída para a tensão nula na entrada, né? Eu tenho que curto-circuitar aqui a minha entrada. Observe que estou curto-circuitando então este resistor. Eu tenho que aplicar aqui uma tensão na minha saída, VO, e aí eu calculo esta corrente, tá? Então temos aqui esta parte já redesenhada para o lado de cá, né? Vamos só colocar aqui a nossa fontezinha de entrada, VO. Eu tenho que achar agora a relação VO sobre IO. O ponto inicial aqui é encontrar o valor desta corrente aqui de base, né? Observe que VO é aplicada aqui nesses dois pontos, né? Eu tenho VO e é a tensão aplicada em cima deste resistor nesta polaridade, né? Observa aqui, ou poderia fazer a malha, né? Então IB
vai ser igual a menos VO sobre beta RE, né? Observa aí que eu tenho o cálculo do IB. Tenho que também calcular aqui IRX, o VO que aparece sobre IX, então vamos colocar aqui IRX é igual a VO sobre RX. E por fim equacionamos o nó. Então no nó temos entrando aqui mais IB mais beta IB, está entrando no nó, o IO também está entrando no nó e o IRX está saindo do nó. Então temos aí a equação deste nó e a partir disso aqui colocamos então em evidência a corrente de saída. Então passamos para o outro lado, IRX, e vamos colocar aqui menos beta mais 1 IB, né? Beta mais 1 IB. Agora é substituir as equações. Então eu tenho a primeira aqui, minha segunda está aqui e aqui eu tenho a terceira. Então vamos colocar 1 e 2 na expressão 3. Então IO ficaria igual a IRX, que é VO sobre RX, menos beta mais 1 IB. Este menos com este menos daria mais, né? Vai dar mais. Beta mais 1 VO sobre beta RE. Observe que eu posso agora passar dividindo por VO, né? Se eu isolar, né? Eu isolo e passo lá dividindo, está multiplicando os dois, então ficaríamos com esta parte aqui. E isto aqui é o inverso da impedância de entrada. Vamos agrupar estes termos, tá? Então é beta RE mais RX beta mais 1 dividido por beta RE vezes meu RX. Então só organizar aqui e sabemos que isso é 1 sobre ZO. E aí podemos agora colocar o valor final da minha impedância de saída, né? Beta RE RX dividido por beta RE mais RX beta mais 1. Aí encontramos agora a expressão da impedância de saída desse circuito. Por fim, vamos calcular agora nosso ganho de tensão, né? Tensão de saída por tensão de entrada. Vamos aplicar aqui uma tensão VI na minha entrada e temos que calcular aqui a expressão para a tensão de saída. O ponto aqui é calcular esta corrente, né? Sabemos que aqui é IB mais beta IB, então beta mais 1 IB é a corrente que passa por aqui, aqui a corrente é zero, né? Circuito em aberto é a corrente que passa nesse resistor. Então VO se torna RX beta mais 1 IB. Este IB já foi calculado anteriormente. Então lá no cálculo da impedância de entrada a gente achou a expressão, né, para o cálculo desta corrente aqui de base. Então IB, só recordando, né, era VI sobre beta RE mais beta mais 1 RX, tá? Isso aqui foi deduzido agora há pouco. Muito bem, temos nossa expressão 1 e 2, só colocamos a 2 lá na 1 e temos então o cálculo para a forma de calcular a tensão de saída. Então RX é beta mais 1 vezes o meu IB, que é VI sobre beta RE mais beta mais 1 RX, tá? Podemos passar o VI dividindo, né? VI passa aqui dividindo, então já temos aí a relação VO sobre VI, que é o nosso ganho de tensão, né? O nosso ganho AV. Então podemos colocar aqui RX beta mais 1 sobre beta RE mais RX beta mais 1. Então está feito o cálculo para o ganho de tensão desse circuito. O passo seguinte é implementarmos na nossa planilha de cálculos as expressões encontradas e aí conseguimos, né, obter valores numéricos da impedância aqui de entrada. Para este exemplo deu aí 19K, né, 19.8, impedância saída
2,5 ohms e o ganho de tensão 0,98. Tá? Então, estes são os valores numéricos, né, que encontramos e é uma forma de validar aqui as expressões. E essa validação é feita via simulação. Os valores numéricos do modelo equivalente podem ser obtidos diretamente na simulação. Isso é feito aqui. Então eu tenho o circuito original com os valores, né, do exercício, e aqui eu tenho alguns cálculos que eu vou fazer. Tá? Eu vou, por exemplo, pegar valor pico a pico. Tá? Poderia ser valor RMS, aqui eu optei por usar valor pico a pico das variáveis. Então, por exemplo, para a impedância de entrada, eu vou pegar aqui a tensão pico a pico da fonte e a corrente aqui de entrada, pico a pico. Então, os valores aqui, tensão e corrente na entrada, a relação entre elas vai me dar a impedância ZI. O ganho de tensão, né, eu vou agora medir o valor pico a pico desta tensão neste ponto, divido este valor pelo valor da entrada e eu obtenho aqui o ganho de tensão. Para a impedância de saída, o que eu tenho que fazer? Né? Eu tenho que anular aqui a minha entrada, esse resistor eu tenho que substituir por uma fonte de tensão. Isto é feito aqui embaixo, né? Monto um outro circuito e aí eu tenho, né, VI aqui igual a zero e eu aplico uma fonte de tensão. Observe que o ganho a gente viu que é mais ou menos 98, né, 0,98. Então a relação das amplitudes aqui pode ser a mesma, né? E é isso que eu faço aqui, aplico uma fonte de tensão com a mesma amplitude do outro seno lá na minha saída, calculo agora o valor VO pico a pico, né? E também aqui a corrente neste capacitor, né? IO. Então, aqui os cálculos e com isso eu consigo obter o valor numérico da impedância de saída. Então vamos simular este circuito. Aqui, a princípio não tenho que ver, a gente vai acessar o nosso log de saída. Então view log aqui do SPICE e temos aí então o resultado desses cálculos. A gente pode agora fazer a comparação direta com os valores obtidos na planilha. Passando aqui numa comparação direta com os valores obtidos na planilha, vemos aí que conseguimos validar os nossos valores, né? 19.8, aqui 2.5, 2.48, 0.98, 0.98 os valores. Então temos aqui a validação, né, das nossas deduções numéricas. Uma outra forma de verificar, né, a equivalência dos valores, né, ou a equivalência dos dois modelos, né, é a simulação direta aqui destes dois circuitos. Então aqui eu tenho o meu circuito original, embaixo eu tenho o meu circuito equivalente, né, e a gente bota os parâmetros aqui obtidos na planilha. Tá? A verificação agora é de cada um deles. Vamos verificar aí, por exemplo, né, simulando aqui, vamos verificar a corrente das duas fontes. Se a corrente desta fonte original for igual à corrente do circuito equivalente, temos aí a verificação de que a impedância de entrada tem o mesmo valor. Tá? Vamos verificar a nossa tensão de saída. Então medimos a tensão de saída do circuito original e aqui do circuito equivalente, e vemos que temos aí a sobreposição dessas duas formas de onda. Tá? Então verificamos aí impedância de entrada e ganho de tensão. Para verificar a impedância de saída do meu circuito, eu faço aquele esquema, né, de anular aqui a minha tensão de entrada e no lugar da resistência eu boto uma fonte de tensão. Então a corrente desta fonte tem que ser igual à da fonte equivalente, né, do circuito equivalente. Vamos fazer aqui esta simulação. Temos aí a medição da corrente no circuito do circuito original e aqui a do circuito equivalente. Temos aí a sobreposição e a verificação então do valor correto da impedância de saída. Feita a verificação, né, via simulação, agora podemos preencher as respostas aqui no nosso questionário. Então colocamos aí o valor da impedância de entrada, observe o K aqui, então colocamos 19 ohms e aqui temos que tomar cuidado com esse milivolts, tá? Então temos que multiplicar por 1000 aqui, tá certo? Então 989.2, preenchemos então o nosso questionário, finalizamos a nossa tentativa, enviamos tudo para análise, né? E aí recebemos aqui uma recompensa pelo nosso trabalho, um 10, né?
E este seria aqui o vídeo. Muito obrigado por assistir e até mais.